Em 1946, um menino alemão de 12 anos, faminto, invadiu uma base militar americana para roubar pão. O soldado que o apanhou tinha todo o direito de o prender, até mesmo de o matar. Em vez disso, fez algo que mudaria para sempre a vida de ambos. Esta é a história real de como um único ato de misericórdia transformou inimigos em família. O pão ainda está quente nas mãos de Klaus Fischer quando o feixe da lanterna o alcança. Ele paralisa-se no beco atrás do depósito americano de suprimentos em Frankfurt. Metade de um pão branco apertada contra o peito como ouro roubado. A luz cega-o. Ele não consegue ver o rosto do soldado. Apenas o contorno escuro de um uniforme americano e o rifle pendurado nas costas. É isto. É assim que eu morro. O soldado aproxima-se. As pernas de Klaus não se movem. O aviso do irmão mais velho, Heinrich, ecoa na sua mente. Eles vão disparar contra ti por levares sequer uma maçã. Estes são os mesmos monstros que bombardearam as nossas cidades, Klaus. Eles não têm misericórdia. Mas a mãe de Klaus não come há 3 dias. Não desde que trocou a aliança de casamento por farinha no mercado negro. A sua irmãzinha Greta chora até dormir todas as noites. O estômago tão vazio que começou a inchar. Que escolha ele tinha? O americano diz algo em inglês. Sons ásperos e guturais, que Klaus não consegue compreender. O soldado talvez tenha uns 25 anos, com cabelo escuro e olhos cansados que parecem mais velhos do que o rosto. Ele caminha mais perto agora, uma mão estendida. Klaus prepara-se para o golpe. Em vez disso, os dedos do soldado tocam o pão com suavidade, quase com cuidado. Ele não o arranca. Não bate. Apenas olha para o pão, depois para Klaus. Depois novamente para o pão. Com fome, o soldado pergunta em alemão quebrado, fortemente acentuado. Klaus acena porque o que mais poderia fazer? O corpo inteiro treme de frio, de medo dos quase 2 quilos que perdeu só naquele mês. O americano faz algo que Klaus vai recordar 1000 vezes ao longo dos 70 anos seguintes. Ele parte um pedaço do pão, devolve-o a Klaus e aponta para a porta da cozinha do depósito. Amanhã de manhã você vem trabalhar. Klaus olha fixamente para o pão na mão, depois para o soldado, depois novamente para o pão. É uma armadilha. Eles são cruéis. Querem humilhar-me antes de me punirem. Mas o soldado já está a se afastar-se, voltando para a entrada do depósito. Ele para na porta, vira-se e diz mais uma palavra que Klaus nunca esquecerá. Prometa. Klaus ainda não sabia, mas aquele pedaço de pão iria alimentá-lo pelos próximos 70 anos. No dia seguinte, Klaus não vai ao depósito. Ele permanece sentado no canto do quarto que partilham 3 famílias amontoadas na metade destruída de um prédio no distrito de Norden. O pão dividido em porções cuidadosas. Um pedaço para a mãe, um pedaço para Greta, um pedaço para ele. Ele mastiga devagar, fazendo durar, saboreando farinha de verdade pela primeira vez em meses. As outras famílias observam as suas porções com fome, mas ninguém pergunta de onde veio. Foi um truque. Ele estava a gozar comigo. Se eu voltar, estarão à espera para me prender. Mas o pão acaba ao entardecer. Greta volta a chorar. Aquele som fraco e exausto de um corpo a desistir. E Klaus não consegue parar de pensar no rosto do soldado. Não estava zangado, nem enojado, apenas cansado e talvez triste. Amanhã, ele dissera: você vem trabalhar. Klaus fora ensinado a esperar monstros. Na juventude hitlerista júnior, rapazes demasiado jovens para a organização principal. O instrutor Herr Vogler mostrara-lhes cartazes colados em todas as esquinas de Frankfurt. Demônios de nariz adunco em uniformes americanos arrastando crianças alemãs. Para os poderes inimigos, os judeus. Outro cartaz mostrava soldados gigantes com o slogan: eles irão profanar as nossas mulheres, executar os nossos filhos. Este é o preço da vingança dos seus mestres judeus. Klaus acreditara em cada palavra. O pai morrera no bombardeamento incendiário de março de 1944, esmagado sob os escombros, enquanto Klaus e a família se abrigavam 4 quarteirões distante. Klaus, com 11 anos, ajudara a identificar o corpo do pai pela aliança. A mãe levou-os para a quinta da irmã perto de Wiesbaden, onde sobreviveram o último ano comendo cascas de batata e plantas colhidas.
O tio marchou com a milícia popular em março de 1945, um homem de 62 anos, com uma espingarda de caça a enfrentar tanques americanos. Nunca encontraram o corpo dele. Quando os americanos chegaram, Klause escondeu-se na adega com Greta e a mãe esperando pelos gritos que Herr Vogler prometera. Mas os gritos nunca vieram. Em vez disso, houve silêncio, depois vozes em inglês. E a mãe saiu para encontrar soldados americanos a montar um hospital de campanha na praça da aldeia, tratando civis alemães ao lado dos seus próprios feridos. Klaus não soubera como reagir. Eles regressaram às ruínas de Frankfurt em julho de 1945. O prédio onde viviam tinha desaparecido, apenas tijolos metal retorcido e memórias transformadas em cinzas. E a fome, uma fome constante e devoradora, que transformava a comida numa obsessão, num sonho, num conto de fadas de antes da guerra. O depósito americano abrira no distrito deles no início de 1946. Armazéns cheios de comida cujo cheiro Klause podia sentir a quarteirões de distância. O aroma de pão de verdade, de fermento e manteiga, coisas que pertenciam à cozinha da avó antes da guerra. Aquilo enlouquecia-o. Ele já tentara roubar 2 vezes antes. Uma vez um soldado britânico deu-lhe um tapa nas orelhas e mandou-o embora correndo. Na segunda, deixou cair uma lata de feijões, vendo-a partir-se sobre a calçada, enquanto chorava de frustração. Na noite anterior, ele tinha a certeza de que finalmente tinha conseguido, até ter corrido diretamente contra o soldado James Crawford, de Louisville, Kentucky. Klause vai na manhã seguinte. Ele aproxima-se do depósito pela frente, desta vez, à luz do dia, o coração batendo tão forte que pensa que pode partir-lhe as costelas. O guarda americano no portão, um gigante com cabelo ruivo e sardas, olha para ele de cima e diz algo em inglês. Gagueja Klaus. Soldado. Ontem. Ele disse. Trabalho. O guarda ri. Ri mesmo. Um riso profundo que faz Klaus estremecer. E depois acena para que ele passe. Aponta para o edifício da cozinha. Eles estão todos envolvidos nisso. Estão à espera. Mas quando Klaus empurra a porta da cozinha, só há uma pessoa lá dentro. O mesmo soldado da noite anterior, de pé junto a um balcão de aço, cortando legumes com uma faca que poderia partir Klause ao meio. O soldado Crawford olha para cima. O rosto dele abre-se num sorriso. Um sorriso verdadeiro que chega aos olhos. Você veio, diz no seu alemão quebrado. Bom rapaz. Klause permanece rígido na porta, pronto para fugir. Crawford pousa a faca com cuidado, deliberadamente, onde Klause pode ver que ela já não está na sua mão. Ele caminha até uma prateleira, pega um avental tamanho adulto, grande demais para Klause, e estende-o. Você trabalha, diz Crawford, gesticulando para as batatas empilhadas no balcão. Você come justo. Sim, Klause não se move, não consegue mover-se. O cérebro dele grita contradições. Ele está a montar uma armadilha, mas está a sorrir. Eles torturam crianças, mas ele pousou a faca. Os americanos são monstros, mas ele alimentou-me ontem. Crawford suspira. Pega numa das batatas, tira um descascador e começa a demonstrar de forma exagerada em câmara lenta. Descascar, lavar, cortar. Descascar, lavar, cortar. Ele empurra o descascador pelo balcão até Klause. Você tenta. Mostre-me. As mãos de Klaus tremem, enquanto ele pega no descascador. Ele já descascou milhares de batatas na vida. Foi a base da sua alimentação durante 2 anos. Mas sob o olhar de Crawford, ele atrapalha-se. O descascador escorrega. Uma linha fina de sangue surge no polegar. Ele recua bruscamente, esperando punição por ser desajeitado, zombaria por ser fraco. Crawford faz um som suave. Ah, droga. E move-se rapidamente, mas não para bater. Ele pega um pano limpo, passa-o sob a torneira e estende a mão para o polegar de Klaus. Klause afasta-se instintivamente. Crawford para, mantém o pano estendido, não avança. Está tudo bem, diz suavemente. Deixe-me ver. Eu ajudo. Eu ajudo. Não eu mando. Não você deve. Eu ajudo. Klause devagar, muito devagar, estende a mão.
O toque de Crawford é gentil enquanto enrola o pano no polegar de Klaus, aplicando apenas pressão suficiente para estancar o sangue. As mãos dele são quentes, calejadas pelo trabalho. Não são macias como Klaus esperava dos americanos que lhe disseram viverem no luxo enquanto os alemães morriam de fome. Pronto, diz Crawford. Agora tente de novo, devagar. Eu mostro melhor. Ele demonstra outra vez, desta vez ao lado de Klaus, guiando as mãos sem forçar. Descascar, lavar, cortar. Descascar, lavar, cortar. Quando Klaus termina a primeira batata corretamente, Crawford dá-lhe um tapinha no ombro, um toque breve e firme. Bom, muito bom. Klaus pisca para segurar lágrimas que não compreende. Eles trabalham em silêncio durante 1 hora. Crawford não força a conversa, não faz perguntas. Apenas trabalha ao lado de Klaus, corrigindo a técnica ocasionalmente, uma vez trazendo um banco, quando percebe que Klaus tem dificuldade em alcançar o balcão confortavelmente. Ao meio-dia, Crawford tira 2 pratos. Enche ambos com um ensopado que estava a preparar espesso com carne e legumes, mais comida do que Klaus tinha visto num só lugar desde 1940. Coloca um prato diante de Klaus. Eles comem juntos. A carne é diferente de qualquer coisa que Klaus se lembra. Rica, tenra, imersa num molho que se entranha no pão. Crawford parte um pedaço de um pão fresco. Klaus tenta comer devagar. Tenta manter algum orgulho, mas o corpo trai-o. Ele engole comida como se fosse desaparecer o molho escorrendo pelo queixo. Crawford não ri. Não comenta, apenas empurra o próprio pão para Klaus limpar o resto do molho. Quando Klaus finalmente levanta o rosto, lágrimas escorrem de gratidão ou vergonha ou confusão. Ele não sabe. Crawford observa-o com uma expressão que Klaus nunca tinha visto dirigida a si por um adulto que não fosse a mãe. Compaixão. Você tem família? Pergunta Crawford com cuidado. Mãe, pai, irmã, irmão. Mãe, sussurra Klaus. Irmã pequena, 6 anos. Crawford acena lentamente. Depois levanta-se, caminha até ao armário de suprimentos e puxa um saco de lona. Ele preenche-o metodicamente. Um pão inteiro, uma lata de carne, um frasco de compota, um pequeno saco de farinha, coisas que custariam 1 mês inteiro de rações no mercado negro. Coisas mais valiosas que a aliança da mãe de Klaus. Ele estende o saco. Klaus olha para ele, para o soldado, depois para o saco novamente. Por quê? Por que você está a fazer isto? Para a sua família, diz Crawford. Você vem amanhã. Trabalha de novo. Todos os dias que você trabalha, leva comida para casa. Sim. Por quê? A palavra escapa da boca de Klaus antes que ele possa detê-la em alemão. Quente. O rosto de Crawford muda, algo doloroso passa por ele como uma sombra. Ele enfia a mão no bolso e tira uma fotografia gasta. Mostra a Klaus uma mulher de cabelo escuro e um menino talvez de 8 anos, ambos sorrindo para a câmara. Minha mulher, diz Crawford baixinho. Meu filho Tommy tinha a idade da sua irmã quando eu fui para a guerra. Ele passa o dedo pelo rosto do menino. Eu penso, se o meu Tommy tiver fome, se ele precisar roubar comida para comer, eu espero que alguém o ajude. Que alguém seja bom com ele. Sim. Klaus pega o saco com as mãos trêmulas. Danke, ele sussurra. Crawford sorri. Amanhã você vem. Amanhã. Klaus corre para casa com o saco apertado contra o peito. O peso vale mais do que ouro. Mas não é a comida que o faz chorar enquanto atravessa as ruas destruídas de Frankfurt. É a fotografia de um menino chamado Tommy e a maneira como a voz de Crawford se partira quando ele dissera: eu espero que alguém seja bondoso. Klaus volta no dia seguinte, e no seguinte, e no seguinte. No início, ainda espera que a armadilha se revele. Trabalha rápido e eficiente, mal fala exceto para reconhecer instruções. Ele pega a comida que Crawford lhe dá e vai embora assim que é permitido. Não faz perguntas, não mantém contato visual mais tempo do que o necessário. Ser útil. Não lhe dar um motivo para mudar de ideia. Mas Crawford é consistente. Todos os dias a mesma rotina. Trabalhar, comer juntos, levar comida para casa. E todos os dias Crawford fala com ele. Apenas pequenas coisas no começo sobre o tempo, sobre o trabalho.
Frase simples em alemão que Crawford está aprendendo rindo da própria pronúncia terrível. Histórias sobre Kentucky que não fazem sentido para Close, algo chamado bluegrass e cavalos que correm em círculos por desporto. Close começa a chegar mais cedo, a sair mais tarde. Aprende a rotina tão bem que Crawford pode afastar-se e confiar que Close continuará o trabalho. Ele aprende a antecipar o que é necessário, ingredientes retirados, antes de Crawford pedir utensílios limpos e prontos, estações preparadas para a culinária do dia. Ele começa a fazer perguntas cuidadosas no início. O que é isto, apontando para um vegetal desconhecido? Como se faz isto, observando Crawford preparar pratos que Close nunca tinha visto. Crawford responde a todas as perguntas com paciência, muitas vezes complementando o seu alemão quebrado com pantomimas exageradas, que fazem Close dar o primeiro sorriso genuíno em mais de um ano. Por 2 semanas, Close voltou todas as manhãs. Até que um dia um sargento irrompeu pela cozinha. Outro soldado entra enquanto eles trabalham, um homem alto com galões de sargento, que começa a falar rapidamente em inglês, gesticulando para Close. Close fica rígido. É isto? Alguém percebeu. Alguém reclamou. A voz do sargento aumenta. A voz de Crawford aumenta para enfrentá-lo. Eles estão a discutir. Close consegue perceber pelo tom mesmo sem entender as palavras. O sargento aponta para a porta. Crawford coloca-se entre Close e o sargento, o corpo formando uma barreira. Finalmente o sargento levanta as mãos frustrado e sai furioso. Crawford vira-se para Close, o rosto corado. Você está bem. Ele luta por palavras em alemão. Ele diz regras, eu digo, faz um gesto de desdém. Você trabalha aqui. Ok, você. A voz de Klaus é minúscula. Você lutou por mim. Crawford parece surpreendido com a pergunta. Claro. Você é bom trabalhador. Você... Bom rapaz. Algo se quebra dentro do peito de Close. Ele tem 12 anos. Sobreviveu a uma guerra. Viu a sua cidade arder. Roubou para manter a irmã viva. E agora um soldado americano está a chamá-lo de bom rapaz e a defendê-lo contra o próprio sargento. Tudo o que me disseram era mentira. A realização atinge-o de repente, como o momento em que a bomba incendiária atingiu o prédio, aquela mesma sensação do seu mundo a partir e a juntar-se de outro modo. Crawford interpreta o silêncio dele como medo. Ei. Está tudo bem, você está seguro aqui. Eu prometo. Ok. Sussurra Close. Klaus diria mais tarde que a visita do sargento foi o momento em que deixou de ter medo. Mas naquela manhã, naquela cozinha com a mão de Crawford no seu ombro, ele sentiu algo que não sentia desde antes da morte do pai. Segurança. Numa manhã no início de maio, um grupo de homens alemães, ex-soldados Close, reconhece-os pela postura mesmo em roupas civis, ficam do lado de fora da cerca do depósito gritando insultos. Traidor animal dos americanos, trai o seu povo por migalhas. Close sente a vergonha arder-lhe no estômago. Mas a mão de Crawford pousa sobre o seu ombro. Eles estão errados, diz Crawford com firmeza. Você não é traidor. Você sobrevive. Você ajuda a sua família. Isso não é vergonha. Isso é coragem. Mas ouça. Crawford abaixa-se até ficar à altura dos olhos de Klaus. Guerra acabou. A Alemanha perdeu. Eu não feliz com guerra. Você não feliz com guerra, mas guerra acabou agora. Agora nós... Ele luta pela palavra e então faz um gesto com as mãos simulando construção. Agora nós construímos de novo, juntos. Sim. Eles dizem que os americanos são... Klaus interrompe-se. As palavras do seu treino ainda estão lá tentando subir. Americanos são gangsters. Americanos são marionetas dos judeus. Americanos são o quê? Incentiva Crawford suavemente. Close abana a cabeça. Nada. Eles estão errados. Ele respira fundo. Você não é como dizem. O sorriso de Crawford é triste. Nós, não todos bons. Alguns soldados americanos.
Ele faz um gesto que Klaus interpreta como não bondoso. Alguns maus, alguns bons. Como todas as pessoas. Como alemães. Alguns maus, alguns bons. Sim, é a coisa mais simples que alguém já disse a Klaus, e desfaz tudo. Alguns são bons. Alguns são maus. Como todas as pessoas. Não monstros, não demônios, não uma força maligna monolítica descendo sobre a Alemanha para destruí-la. Apenas pessoas. O amigo de Crawford ensinava Klaus inglês durante as pausas para almoço. Klaus estava faminto por aprender, desesperado para entender. E era bom nisso, o cérebro jovem absorvia a nova língua mais rápido do que Crawford podia acreditar. No final de maio, Crawford traz formulários e inscrições para a escola juvenil alemã, criada pelas autoridades da ocupação. Ele já tinha preenchido a maior parte do formulário. Você trabalha de manhã, vai à escola à tarde. Eu falei com sua mãe. Expliquei. Ok. Mas a escola é importante, insiste Crawford. Você é inteligente. Você precisa educação. Não pode trabalhar na cozinha para sempre. Deve ter futuro. Os olhos de Klaus ardem. Você quer que eu vá embora? Não. Crawford parece horrorizado. Não, eu quero que você tenha vida boa. Vida grande. Melhor que... Ele aponta para a cozinha, para o depósito, para as ruínas lá fora. Melhor que isto. Naquela noite, Klaus conta tudo à mãe, o roubo Crawford. O trabalho, os formulários da escola. Ele espera raiva por mentir, por arriscar a própria vida, por trabalhar para os ocupantes. Em vez disso, Anna Fischer chora. Ela puxa Klaus para os braços. Está tão magra que ele sente cada osso. E ela sussurra. Obrigado. Obrigado. Na manhã seguinte, ela vai com ele encontrar Crawford. Está usando o seu melhor vestido remendado e desbotado, mas limpo. Pentear o cabelo. Está tentando manter dignidade diante do americano que tem alimentado seus filhos. Crawford aperta a mão dela formalmente, falando devagar no seu alemão quebrado. Seu filho. Muito bom trabalhador. Muito inteligente. Você tem bom rapaz. A voz de Anna treme. Eu não posso pagar. Eu não tenho nada para... Sem pagar, interrompe Crawford gentilmente. Ele trabalha. Eu dou comida. Isso é pagar. E ele entrega um saco maior que o normal cheio de rações, farinha, açúcar, leite enlatado. Café para você, para a sua família. Anna pega o saco com mãos trêmulas. Então, antes que Crawford possa reagir, ela beija a mão dele, um gesto de gratidão profunda, que Klaus só tinha visto na igreja. Por favor, ela sussurra. Por favor, Danke. Obrigada. Obrigada. Os olhos de Crawford ficam úmidos. Ele retira lentamente a mão e oferece um aperto de mão firme e respeitoso entre iguais. De nada, ele diz. Seu filho. Bom rapaz. Ele vai deixar você orgulhosa. Voltando para casa. Anna segura a mão de Klaus, algo que não fazia desde que ele era pequeno. Este homem, ela diz baixinho, este americano. Ele é um bom homem. Sim, diz Klaus. Eles mentiram para nós sobre tudo. Sim. Ela para de andar, olha diretamente para ele. Você deve lembrar isto, Klaus. Deve lembrar que quando eles dizem que alguém é seu inimigo, quando dizem para odiar pessoas que você nunca conheceu, quando dizem que o mundo é simples e claro, eles estão a mentir. Entende, Klaus, a cena? Eu entendo, mamã. Bom, ela aperta a mão dele. Agora você pega este presente, este trabalho, esta comida, esta chance de estudar de novo. E usa. Constrói uma vida boa, uma vida que deixaria seu pai orgulhoso. Eu vou, promete, Klaus. Eu vou. Crawford regressou aos Estados Unidos em agosto de 1946. Klaus não sabia que seria o último dia até Crawford lhe dizer naquela manhã, o rosto cuidadosamente neutro. Eu volto para a América amanhã. Volto para minha esposa, meu filho. Mas você... Ele aponta para Klaus e para a cozinha, onde o menino agora trabalhava com confiança para os livros escolares, que Klaus levava para ler nos períodos mais calmos. Você continua. Você forte agora. Você tem futuro.
Klaus queria chorar, mas tinha 12 anos e tentava ser homem. Seu inglês já era melhor, mas ainda hesitante. Eu não esqueço que você salvou minha vida, a vida da minha família. Crawford abana a cabeça firmemente. Não. Você salva a sua vida. Você é corajoso voltar no segundo dia. Você é corajoso confiar. Ele busca palavras. Eu só tento ser bom. Só isso. Ele tira um envelope. Dentro havia uma carta de recomendação escrita num inglês cuidadoso, descrevendo Klaus como um jovem confiável trabalhador e inteligente apto para qualquer emprego futuro. Ao fim da carta estava o endereço de Crawford, no Kentucky. Você escreve para mim, diz Crawford. Conta quando você terminar a escola. Conta a sua vida. Ok, sussurra Klaus. Eles apertam as mãos, o mesmo aperto formal que Crawford dera à mãe de Klaus. Entre iguais. Lembra-se da fotografia de Tommy. Aquela foto viajaria com Klaus de volta ao Kentucky 43 anos depois. Klaus Pfizer frequentou a escola da ocupação, depois a escola técnica. Tornou-se engenheiro elétrico trabalhando na reconstrução da infraestrutura de Frankfurt. Em 1952, escreveu a sua primeira carta para Crawford, contando sobre a formatura sobre Greta, começando a ir à escola sobre a mãe agora saudável e trabalhando como costureira. Crawford respondeu com uma fotografia, ele e Tommy sorrindo. Tommy, agora adolescente. Conte-lhe sobre você, escreveu Crawford. Sobre o rapaz corajoso que voltou mesmo estando com medo. Ele quer conhecer você um dia. Eles corresponderam-se por 47 anos. Klaus visitou o Kentucky uma vez em 1989, levando as duas filhas para conhecer o homem que mudara a sua vida. Crawford, agora grisalho e reformado, ainda não parara de cozinhar. Ele preparou para Klaus e suas filhas o mesmo ensopado daquele primeiro dia espesso, cheio de carne e legumes, servido com pão fresco. Ainda é a melhor comida que já provei, disse Klaus, e os dois riram. Quando Crawford morreu em 1993, Klaus viajou novamente ao Kentucky para o funeral. Ele ficou diante da família e dos amigos, a maioria desconhecidos, e contou sobre aquela noite de 1946, em que um menino faminto tentou roubar pão e encontrou algo muito mais valioso do que comida. Ele devolveu-me a humanidade, disse Klaus, o inglês, agora fluente, mas ainda com o sotaque da juventude. Quando tudo o que eu tinha aprendido era crueldade, quando eu esperava punição, ele deu-me dignidade. Ele deu-me trabalho. Ele deu-me esperança. Ele não viu uma criança alemã, uma criança inimiga. Ele viu um menino com fome e alimentou-o. A bondade deste homem. Esta bondade de um homem só. Tommy Crawford, agora grisalho da idade de Klaus, abraçou-o depois da cerimônia. O meu pai contou-me histórias sobre você a vida inteira. Ele disse que você ensinou algo a ele também. Que a bondade não é apenas sobre grandes gestos. Às vezes é simplesmente ver alguém com fome e dividir o seu pão. Klaus voltou para a Alemanha e passou a década seguinte dando palestras em escolas sobre o período da ocupação, sobre reconciliação, sobre a importância de enxergar humanidade nas pessoas que lhe ensinaram a temer. Eu fui ensinado que os americanos eram monstros, ele dizia aos alunos. E então conheci um soldado americano, e tudo o que me ensinaram desmoronou. Não porque ele fez discursos sobre paz, mas porque ele foi bondoso, quando tinha todas as razões para não ser. Klaus Pfizer morreu em 2016 aos 82 anos. O obituário dele mencionava o trabalho como engenheiro à família, as contribuições para as sociedades de amizade germano-americana. Mas na sua secretária, as filhas encontraram uma caixa contendo todas as cartas que Crawford lhe enviara à fotografia de Tommy daquele primeiro dia na cozinha, e um pedaço de papel gasto de tanto ser dobrado e desdobrado. Era a carta de recomendação de Crawford, escrita em inglês cuidadoso em 1946. Na parte inferior, em lápis já desbotado, Klaus escrevera em alemão: o dia em que aprendi que a bondade é mais forte do que o ódio. As filhas doaram a coleção ao Museu Histórico Alemão em Berlim, onde agora faz parte de uma exposição sobre o período pós-guerra.
Crianças de escola ficam diante da vitrine lendo as cartas, olhando as fotografias, aprendendo sobre um menino que roubou pão e um soldado que escolheu compaixão. A última carta da coleção, escrita por Klaus para a viúva de Crawford, após a morte dele, contém uma frase que os curadores do museu citam com frequência. O seu marido ensinou-me que não somos definidos por aqueles que nos dizem para odiar, mas por aqueles que escolhemos ajudar. Esta é a única lição que vale a pena ensinar, o único legado que vale a pena deixar. Diga aos seus filhos. Diga aos seus netos: quando vir alguém com fome, alimente-o. Quando vir alguém com medo, conforte-o. Quando vir alguém esperando crueldade, ofereça-lhe bondade. É assim que construímos um mundo melhor. Não com grandes declarações, mas com uma pessoa, um momento, uma escolha de cada vez. O pão que Close roubou naquela noite de 1946 custava talvez 20 cêntimos em dinheiro americano. A vida a que levou não tinha preço. Agradeço por assistir. Espero que tenha aprendido algo valioso hoje. Partilhe com os amigos, deixe o seu like e vemo-nos no próximo vídeo.